Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão aí nos ouvindo direto da plataforma aí do Facebook, pela página da escola, né, do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar. Então, estou aqui, nós vamos iniciar uma pequena aula, um pequeno bate-papo sobre o capitalismo. Nós vamos trabalhar aí com vocês sobre essa temática de sociologia, que envolve também história, tá? Eu vi que tem algumas pessoas online, só me responde aqui rapidão se está com áudio de boa aí, tá tranquilo? Porque eu estou sozinho aqui, então eu estou sem essa percepção. Alguém que está aí online aí, manda só um oi, só me diz se tá ouvindo direitinho, aí eu fico mais tranquilo aqui para continuar. Alguém que está aí pode me dizer? Está me ouvindo direitinho? Deixa eu verificar aqui. Tá tranquilo, então beleza, vamos continuar. Então tá, meu nome é Cleiton, sou professor de História da escola do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, sob a direção da professora Érica Regina. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês a trabalhar essa temática de sociologia que pode te ajudar no Enem, tá? Alguns alunos me pediram, professor, você podia trabalhar com a gente sobre o capitalismo? Eu falei, então tá, vamos tentar trabalhar sobre essa temática que é importante não apenas para o Enem, mas para que a gente possa entender como funciona o esquema do capitalismo nos dias atuais. É lógico que eu vou passar, a gente não vai discutir economicamente falando o capitalismo, nós vamos trabalhar ele de forma histórica. Eu vou te passar alguns fatos históricos e algumas características do capitalismo, aí você tem uma noção e ele pode te ajudar aí numa redação do Enem, também pode te ajudar aí em algumas questões históricas também com relacionado ao tema, né? Capitalismo ou socialismo, mas a gente vai se ater ao capitalismo, beleza? Então, fiquei meu agradecimento aí à direção do Colégio Tiradentes, que é a professora Érica Regina, porque ela que incentiva a gente, luta pela gente, e vem me cobrando e exigindo que eu faça um aulão, e eu faço com muito prazer, porque eu não cobro nada para isso aqui. Todos que me conhecem já sabem disso, certo? Então, vamos começar aí, né? A temática, como eu falei para vocês, está aí no quadro, né? Está aí no slide de vocês, que vai ser sobre o capitalismo. Ótimo, beleza. Então, a gente tem que entender, para a gente começar a falar sobre o capitalismo, a gente precisa entender quais são os conceitos, ou qual é o conceito, a definição de capitalismo. Aí no quadro, eu vou ler com vocês, e a gente vai comentando aqui. O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada, calma, fica tranquilo, tá? E a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, se manifesta na forma de bens e dinheiro. Isso aí é uma definição bem tranquila, bem fácil de a gente começar a assimilar. A priori, você pode olhar e pensar assim, nossa, eu não consigo entender o que é o capitalismo. Mas a gente vai, conforme a aula, desenvolvendo alguns conceitos e vai ficar mais fácil para você. Mas entenda, é um sistema que predomina, né? Que vai estar sempre aí por cima da propriedade privada e a busca constante, selvagem, violenta, anota isso aí, pelo lucro e pela acumulação de capital, né? Capital, dinheiro, né? Tem que ter lucro. E vai manifestar isso na forma de bens e de dinheiro. Aí tá bem tranquilo, tá bem definido. Coloquei embaixo para vocês, ó. Capitalismo é baseado na propriedade privada dos meios de produção que geram acumulações de capitais. Então, assim,
Para que você entenda bem o capitalismo, eu consigo entender ou enxergar, a palavra é enxergar, o que no capitalismo nós temos duas classes importantes. Eu não vou usar o termo classe, não, porque eu estou com medo de usar esse termo classe. Eu vou usar o termo personagem. Então, no capitalismo, nós temos dois personagens importantes. E anota, pensa comigo aí, que é o proprietário, o dono dos meios de produção, fica meio confuso aqui um pouquinho, mas só para você entender, o dono da empresa é o proletariado, o trabalhador, né, o orelha seca, para você entender melhor aqui, tá? Então, no capitalismo, nós temos essas duas peças importantes, tá? O dono da empresa e o trabalhador, tá? E eu coloco dessa forma aqui, ó, tá? Professor, por que o proprietário está em cima e o trabalhador está embaixo? Por que não ao contrário? Porque esse é o sistema do capitalismo. Essa é a forma, tá? O proprietário manda e o trabalhador obedece. Então, tá bem tranquilo aí de início, tá? Então, nós vamos para características do capitalismo, que é a livre iniciativa privada. Ele está batendo muito nessa questão de privada, né? Empresa privada, algo privado, tudo na mão de alguém, porque é uma característica do capitalismo isso aí. Tá? Uma economia de mercado, uma sociedade dividida em classes, tá? E uma acumulação de capitais. A gente tem que entender, deixa eu ficar um pouquinho maior para vocês aqui. A gente tem que entender que quando a gente fala de capitalismo, a gente tem que aprender a perceber que o sistema capitalista, geralmente as pessoas falam, você vai falar de capitalismo, você vai falar de economia. Não é só de economia. A gente precisa entender que quando a gente fala do sistema capitalista, nós estamos falando, envolve tanto a economia, com certeza, né? Também a política e também envolve a sociedade. Por isso que nós temos aí embaixo aí, a sociedade dividida em classes e a acumulação de capitais. Então, isso aí são as características básicas dos capitalismos, né? Deixa eu aumentar aqui a tela de novo e jogar aqui para o próximo. Nós temos aqui origem do capitalismo. Eu tenho que passar para vocês algumas bases para você ter uma noção, mas não se perca nisso aí não, tá? Não se apega a isso não. Eu quero que você entenda que quando a gente fala de origem do capitalismo, os teóricos da economia, de história, de sociologia, vão começar a discutir entre eles, que não é o nosso caso aqui, eu, você aqui, eles vão começar a debater sobre assim, não, a origem do capitalismo já tem tantos anos, começou em tal lugar, então fica tranquilo. Tá? A origem do capitalismo, a maioria aceita que foi no século XV, século XVI. Tá? Essa é a origem do capitalismo. Mas a gente entende que se o capitalismo é um modo de produção, já houve vários outros modos de produção anteriormente, que é o modo de produção asiático e o modo de produção feudal. Nesse modo de produção asiático, lá na Grécia Antiga, Roma Antiga, na história antiga, a gente vai entender que o Estado comandava tudo, o Estado tinha uma religião fixa, não é igual ao Brasil hoje. O Brasil hoje ele é laico, né? Você pode exercer qualquer religião, né? Religião que você quiser. Porém, no modo de produção asiática, antigamente o Estado ele impunha uma religião, tá? Não tinha propriedade privada, olha só, tá? No modo de produção embaixo aí, modo de produção capitalista, tá aqui, mais para baixo aqui, a gente vê que a propriedade é normal, propriedade privada. No modo de produção asiática não tinha isso. E o modo de produção escravista, tá? Inclusive, assim, só para ter uma ideia, na Grécia Antiga a gente tinha aquelas pessoas, os que eram da elite na Grécia Antiga, trabalhar não era para eles não trabalhavam, tá? Trabalho é coisa de escravo. Eles gostavam de viver ociosos, né? Não é sem fazer nada, é pensando em alguma coisa, em política, em sociedade, mas não envolvendo com o trabalho. E depois do modo de produção asiático, nós temos o modo de produção feudal, que é ali no século, na Idade Média, a gente vê a ruralização.
as pessoas, né, o processo de ruralização é quando as pessoas saem da cidade e vão morar no campo, então vão ter ali a agricultura de subsistência, entenda esse detalhezinho aí, importante isso aí, tá? Agricultura de subsistência, o que significa isso? Eles vão plantar e colher apenas para comer, para existir, para sobreviver. Eles não vão comercializar essa produção agrícola. Olha só, isso que é agricultura de subsistência. Tá? Eles também tinham a proteção que os feudos forneciam. A gente vê no modo de produção feudal, e a gente vê também dentro da Idade Média, que os reis, é importante você entender isso, que os reis não tinham tanto poder, porque o poder era descentralizado nos feudos. O que seriam os feudos? Cada reino tinha várias fazendas. Essas fazendas eram chamadas de feudos. E cada fazenda tinha o seu fazendeiro, né, o seu senhor feudal. E ali ele tinha tudo. Não havia necessidade de alguém dentro do feudo sair e ir para a cidade, para os burgos, e se relacionar com o rei, ou enfim. Às vezes, nós tínhamos nessa Idade Média um senhor feudal mais forte, mais poderoso que o próprio rei do reino. Você tem uma noção. Ótimo. No século XV e século XVI, aí nós vamos começar a chegar ao período chamado modo de produção de capitalismo. Século XV e século XVI. Alguns vão discutir o início mesmo, a origem mesmo do capitalismo, ali no século XII, século XIII, dentro da Idade Média ainda, quando começam a crescer os burgos, né, aquelas pessoas que ficavam em voltas do palácio, né, aquelas cidades que eles chamavam de burgos, por isso que vai surgir uma classe que mora do lado dos palácios chamada de burguesia. Olha só, tá? Termos que você precisa entender. Esse pessoal que morava nesses burgos eram formados de burguesia, onde vai surgir algumas profissões, artesão, açougueiro, tecelão, enfim, algumas profissões, né, que vão fazer parte da burguesia mais para frente. Estou pausando em alguns termos para que você possa entender. Ótimo, vamos continuar aqui. Então, a gente percebe que alguns dizem que a semente do capitalismo surge quando as cidades estão crescendo, né? Os burgos estão crescendo e estão comercializando, tá? As pessoas vão para a cidade para comerciar, né, é o termo, e aí eles começam a crescer, começam a desenvolver algum tipo de moeda, né? Não é mais naquele sistema de trocas de mercadoria. Ai, esqueci o nome agora. Meu Deus do céu. Ai, nossa, esqueci. Esse sistema de troca de mercadoria, eu tenho o arroz e você tem a carne, então vamos trocar, e a gente, né, esse sistema de troca, eles começam agora a criar moedas. Então, no século XII e século XIII, nas grandes feiras que duravam 60 dias, então eles começam a perceber que existe escambo, a palavra é escambo, que eu estava tentando lembrar. Então, eles começam a entender que a origem do capitalismo está aí, mas ele vai bombar com força no século XV, século XVI, e vamos andar. Então, nós temos aqui, eu separei para vocês, e vou falar sobre elas rapidão com vocês, para não tomar o tempo de vocês, mas só para preparar vocês para o Enem, ou apenas para o seu, para você ter o conhecimento sobre o capitalismo. 4 fases básicas do capitalismo. Tá aí elas aí, ó. Capitalismo comercial, deixa eu aumentar a tela para você. Capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro monopolista e o capitalismo informacional, certo? Então, vamos começar logo falando sobre a primeira fase do capitalismo e as suas características. Tá aí no 4, você pode perceber que ela vai iniciar no século XV e vai até o século XVIII, que está na tela aí para você entender. Tá? A gente vai ter nessa primeira fase, deixa eu chegar aqui com vocês, isso, nessa primeira fase a gente vai ter aí uma transição
do sistema do feudalismo, que a gente pode até vir uma outra aula falar sobre o feudalismo, para o absolutismo monárquico. Né? Alguns professores vão usar assim, a gente está num período de transição do feudalismo para o capitalismo, de fato, né? Que são sistemas, formas de governo, formas de política, forma política, sistema de organização política, econômica e social. Tá? O feudalismo é isso, e capitalismo também é isso. Então, a gente vai ter a transição. Como eu falei para vocês, que havia, no período da Idade Média, durante o feudalismo, o poder ele estava muito fragilizado, ele estava descentralizado. Durante o período do capitalismo, nessa primeira fase, século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, a gente vai ter aí o que a gente chama de absolutismo monárquico, o fortalecimento dos reis, da monarquia. Entenda isso, tá? Por isso que fala absolutismo monárquico. Os reis vão ter agora poder. Sabe por que ele vai ter poder? Eu vou te falar por que eles vão começar a ter poder. As pessoas começam a sair da zona rural e vêm para a cidade. Por quê? Porque agora ele pode ser um açougueiro, ele pode ser um tecelão, ele tem uma profissão para aprender, ele vem para comercializar, ele vem atrás de emprego, ele vem para trabalhar. O trabalho antes do capitalismo não era uma forma de venda do meu trabalho, não tinha que vender o meu trabalho. Eu trabalhava para me sustentar. Era simples, era tranquilo. Eu trabalhava porque eu ia plantar, que se eu não plantasse, eu não comia. Se eu não comia, eu morria. Simples. Lembra a cultura da agricultura de subsistência? No capitalismo, eles começam a vender a sua força de trabalho. Essa palavra eu quero usar, força de trabalho. Então, eles começam a vir para a cidade começa a encher. Na cidade é onde está centralizado o poder do rei. O rei começa a ter mais impostos. Com mais impostos, ele começa a acrescentar mais o seu exército, começa a crescer mais o seu exército, e ele começa a ter mais poder para cobrar impostos e assim crescer. Entenda isso, absolutismo monárquico. Certo? Então, nós temos essa característica da primeira fase, e outra que a gente tem que entender são as grandes navegações. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ler. Nas grandes navegações, nós temos aí o surgimento do mercantilismo. Então, a gente tem aí nas grandes navegações, século XV, grandes navegadores, até tem uma um memezinho na internet, que o pessoal fala assim, alguém sabe de algum navegador bom para a internet? Aí o cara vai e manda lá, Pedro Álvares Cabral, um grande navegador, ou Vasco da Gama, enfim. Então, assim, nas grandes navegações do século XV, século XVI, nós temos as pessoas saindo do seu reino e buscando outros meios de sustentação, outros meios de comercializar, outros meios para dominar e também propagar o catolicismo. Tá? Não esqueça desse negócio, as características das grandes navegações são essas. Então vai surgir aí o mercantilismo de mercado, de comércio, entendeu? E nesse mercantilismo nós temos as características que estão embaixo, que é o protecionismo alfandegário, o metalismo. O protecionismo alfandegário é quando, por exemplo, eu vou só dar um exemplo, né? Digamos que Portugal tem um produto e a Espanha tem outros produtos para vender, né? Que tinham esses dois reinos nesse século XV, século XVI, eram fortíssimos, eram poderosíssimos, que eram Portugal e Espanha. Então, os portugueses, eles colocavam impostos muito altos nos produtos, né, da Espanha, justamente para não ter venda em Portugal. Isso é protecionismo alfandegário, só para você ter uma noção. Metalismo, balanço comercial favorável. A questão do metalismo é justamente quem tem mais uma característica do mercantilismo, que está dentro da fase do capitalismo, é que quanto mais você tem ouro, prata, você mostra mais poder. É um que a gente conhece hoje como ostentação, né? Se você tem, você mostra e você mostra que tem poder. Poxa, aquele cara tem dinheiro, ele é rico, ele tem poder, ele é rico. Nós temos essa visão hoje também. Isso era uma característica do mercantilismo, nos reinos.
E a balança comercial favorável era aquela, sempre você vende mais e compra menos dos outros. Porque senão, se você compra demais, você perde seu dinheiro. Então, é uma coisa tranquila, básica, que faz parte da primeira fase do capitalismo comercial. Uma característica do capitalismo hoje é a questão do liberalismo econômico. O que seria esse liberalismo econômico? Rapidinho. É quando o mercado tem liberdade e o Estado, o governo, não interfere tanto na economia. Isso é liberalismo econômico. O nosso governo atual, né, ele tem essas características de liberalismo econômico. Ótimo. Mas não esqueça que pode acontecer de um filho ou uma mãe, na hora de fazer aquela prova lá do Enem, sacanear com vocês. Ele pode colocar assim: houve intervenção do Estado durante a primeira fase do capitalismo, aí você fala: opa, capitalismo, liberalismo, não tem Estado intervindo, então tá errado. Aí você pode quebrar sua cara. Eu coloquei embaixo aí, ó, presença, deixa eu aumentar aqui para vocês, ó, presença do Estado. Nunca esqueça disso, tá? Nessa primeira fase, nós temos o capitalismo, a presença do Estado fortíssimo na economia aí, beleza? Vamos para a segunda fase aqui, vamos andar, deixa eu apertar aqui. Ótimo. A segunda fase do capitalismo, ela vai acontecer, tá aí no lado direito, certinho da tela, ela vai começar no século XVIII, tá? Ali por volta do século XVIII. E ela vai durar até o século XIX. O que nós temos de importante aí? Está escrito aí, nós vamos falar sobre isso, né? O pioneirismo inglês. O que você entende quando fala de segunda fase do capitalismo industrial? É que está rolando, está no meio, deixa eu aumentar aqui, está no meio da primeira revolução industrial. E a gente sabe, você não sabe, você anota. A primeira revolução industrial, ela vai acontecer na Inglaterra, tá? Então, você tem que entender que quando chega no século XVIII, a Inglaterra já passou por uma revolução política, sai monarquia, entra uma monarquia constitucional, monarquia parlamentar, eles vão trabalhar com a questão dos direitos, mesmo que a gente saiba que os direitos humanos ali têm uma origem bacana, tem um embasamento bacana na Revolução Francesa, em 1789, mas a gente tem que entender que os ingleses já estavam trabalhando essa questão de respeitar o próximo, acabar com essa sociedade estamental, o rei, o nobre e o camponês. Se você é camponês, o seu filho vai ser camponês, seu neto vai ser camponês, e assim por diante. Então, essa sociedade estamental de segurar, eu sou nobre, sangue azul, e eu sou meus filhos, minha vida toda vai ser sangue azul, nobre, não. Os ingleses já começam a quebrar com esse negócio. Inclusive, quem um dia é camponês pode se tornar um burguês e depois, quem sabe, um nobre. Se ele começar a crescer financeiramente, ele se torna um nobre. E pode até virar um rei, quem sabe. Então, a gente entende que nós temos aí, nessa segunda fase, a importância da primeira revolução industrial, né, tendo ali a revolução burguesa, o fim da sociedade estamental, o cercamento, né, ou seja, o Estado começa a entrar nas fazendas e diminuir as fazendas e para criar fábricas, e as pessoas que moram nessas fazendas é obrigado a ir para a cidade, que é o cercamento. Então, as pessoas começam a sair da zona rural e vir para a cidade. Né? Por quê? Está surgindo indústria, está surgindo fábrica. Nós temos também, durante a segunda revolução industrial, a primeira revolução industrial, a segunda fase do capitalismo industrial, na Inglaterra, a gente percebe que o modo de produzir as coisas também, antes era artesanato, né? Depois nós temos ali a manufatura, e depois a gente tem a maquinofatura, que é a presença da fábrica na fabricação dos produtos. Então, a gente entende a importância da primeira revolução industrial, né? A revolução na Inglaterra. A burguesia comercial com a burguesia industrial, aqueles que eram burgueses comerciais começam a ser donos da indústria, das fábricas,
né? A forma de tratar um camponês, antes ele era um camponês, agora ele é um proletariado. Eu até coloquei embaixo aí, ó, o súdito agora é um cidadão, porque com a Revolução Francesa, o camarada já não é mais um súdito do rei, ele é um cidadão, ele agora tem direitos. Olha só que massa. Então, a gente percebe, olha só, que é bom ter um olhar histórico que a gente consegue enxergar algumas coisas. Olha só, é importante você entender que eu estou falando de capitalismo e eu estou falando com você de política, de economia e de sociedade. Olha só, tá vendo os três, né? Tá aqui, três etapas, três setores importantes. E o capitalismo consegue englobar tudo isso. Olha só que legal. Massa isso aí, né? Então, pegou, né? Beleza, então nós temos aí a primeira fase do capitalismo, chamado capitalismo comercial, segunda fase, o capitalismo industrial, e nós vamos aqui para... Aí, tem uns detalhezinhos aqui. Olha só, no capitalismo industrial, nós temos aí, o trabalho passa a ser uma mercadoria, né, que é uma lógica do capitalismo. Então, eu coloquei aí, como eu disse antes, eu trabalhava apenas por bel prazer, apenas por... cultura de subsistência, né? Mas agora não, o meu trabalho passa a ser uma mercadoria, eu estou vendendo o meu trabalho, olha só, é diferente, entendeu? Você fala assim, você é professor, você dá aula, você gosta de dar aula, quando eu estou trabalhando, eu posso, dentro de uma lógica capitalista, eu posso falar assim, não, eu não estou dando aula, eu estou vendendo a minha força de trabalho, eu estou falando, eu estou usando as minhas características, minhas virtudes para ganhar dinheiro, entendeu? Então, o proletariado vende a força de trabalho e a burguesia industrial, donos do meio de produção. Então, nós temos aqui, bem nítido agora, você consegue entender, duas classes, dois setores importantes. Né? O proletariado, o dono do meio de produção, ele é dono da ferramenta, ele tem a ferramenta, ele vai emprestar para o proletariado, ele vai vender para o proletariado. Ele é dono dos meios de produção, então ele tem as ferramentas e o espaço, né, que é a indústria, onde a pessoa vai trabalhar. E nós temos o proletariado, que é o cara que vai vender a força de trabalho. E o capitalismo, ele é dessa forma mesmo. Eu tenho o proprietário, né, o dono dos produtos, dono do meio de produção. Ele tem um produto, se você tem a força de trabalho para vender, beleza. Se você não tiver, sai que tem outro para entrar. Tá? E é tão violento esse capitalismo, nesse período aí, principalmente, que as indústrias não têm ali um técnico de segurança, não tem uma CIPA, não tem proteção, né, EPI, equipamento de proteção individual, os funcionários não têm direitos. Às vezes não, certeza, o homem ganhava ali, vou só chutar aqui um valor para você entender, né? R$500. A mulher fazia o mesmo trabalho que o homem ganhava 250. E uma criança também trabalhava. Hoje, né, você sabe que protegido por leis, criança não pode trabalhar. Naquela época, não tinha essa ideia de criança, era um pequeno homem, e ele tinha que trabalhar, e como ele era pequeno, a sua força era menor do que um homem adulto, então ele tinha que fazer o quê? Ganhar metade do que um adulto ganha. E ele trabalhava o mesmo período e fazia o mesmo trabalho. Entendamos aqui, só uma ideia de noção aqui de história, para você entender. Terceira fase do capitalismo, nós temos aí, chamada de financeiro monopolista, vai acontecer aí por volta do século XIX e vai até 1960, década de 60, do século passado. Deixa eu ver uma minha. E olha só, o que é que nós vamos ter nessa terceira fase do capitalismo? É a segunda revolução industrial. Você está me entendendo que, se caso eu fosse um professor de sociologia, eu ia me ater aos conceitos de capitalismo e ia deixar você rodado nas características, nos fatos históricos. Eu não posso fazer isso com você, não vou ser covarde de deixar você rodado. Então, o que eu entendo nessa terceira fase para ficar mais fácil na minha cabeça? O surgimento da segunda revolução industrial. Nós vamos ter aí uma corrida imperialista no final do século XIX, tá? Onde potências mundiais como França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos vão invadir a África e também vão invadir a Ásia.
atrás de vender mercadoria, de comprar mercadoria. Eles tinham a capacidade, eu vou dar só um exemplozinho aqui para você entender. O francês, ele ia na África, colhia o arroz, né, digamos ali, colhia o arroz ali, pagava R$ 5, ia na França, embalava o arroz, voltava e vendia 20. Assim, só para você ter uma noção, é um produto que estava na África. Ele tem a capacidade de fazer uma coisa dessa. E assim, é assim que surge essa ideia de capitalismo financeiro monopolista, durante a segunda revolução industrial. Então, nós temos as características aí que está começando a comunicação, né, telefone, né, telégrafo, nós temos aí os meios de transporte, começam a surgir os caminhões, ferrovias. Então, muito mais fácil do que durante a segunda fase do capitalismo. Tá? A gente percebe também, nessa terceira fase aí, as fusões com os bancos para terem dinheiro e fazer grandes investimentos. As grandes fábricas vão virar multinacionais. Além de ter uma sede na França, eu vou usar a França aqui, porque na época ela era uma potência, então eu vou usar ela. Além de ter uma empresa na França, ele teria uma empresa na Angola, na Argélia, ou lá na China, na Índia, enfim. Ou seja, a gente começa a ver que os tentáculos do capitalismo começam a ter uma ordem mundial, né? E aí vão surgir 3 tipos de empresas, que esses oligopólios, né, pequenos grupos de empresas, que vai manipular ou, né, monopolizar o comércio e os serviços. Então, nós temos aí 3 tipos de oligopólios. Surgem os cartéis, os trusts e os holdings, né? Esses cartéis são grupos de empresas que combinam ações e preços. Isso aqui, eu vou dar exemplos aqui rapidão, né? Por exemplo, digamos que temos o supermercado A e o supermercado B aqui em Jaru. E eles começam a combinar preços. Então, quando chega um supermercado C, o supermercado A e B já estão ligados. Eles jogam o preço lá embaixo para quebrar o supermercado C. Isso é cartel. Só para você ter uma noção, né? O trust é a empresa com preço, eles começam um processo de fusão. É como se essa empresa do supermercado A e o supermercado B, eles começassem a ser o mesmo dono. O dono do supermercado A compra o supermercado B e pronto. Ele vai começar a manipular toda a cidade com o preço de mercado, porque só tem ele. Trust. Os holding é quando as empresas vendem os produtos, a gente acha que é diferente e eles fazem parte do mesmo dono. Por exemplo, aí o rapaz adulto, né, um professor aí adulto, né, ou seu pai ou sua mãe, quer tomar uma cerveja. Ele fala assim, eu vou tomar Brahma porque eu não gosto da Skol. Eu quero que a empresa Skol se ferre para lá. Mas ele não percebe que Brahma e Skol faz parte de uma mesma empresa. Isso é holding, né? Que é a Ambev. Então, só para você ter uma noção, e tem que dar exemplo logo de cerveja, mas tudo bem, sem comentários. Então, a gente entende que essa terceira fase do capitalismo, chamado de monopolista, financeiro monopolista, elas vão envolver bancos, né, crescimento de bancos, e vão surgir também aí grandes multinacionais e vão começar a ganhar um mercado. E isso é característica do capitalismo. Seja bem-vindo ao capitalismo, né? Às vezes a pessoa monta uma empresa lá perto da sua casa, mora aqui no setor 4, aí vem um vizinho aqui e monta, sei lá, uma loja de confecção bem pequenininha, ali na esquina, só um exemplo. E aí ele fica triste, porque ele paga os impostos, e paga não sei o que e tal, e energia, e é só ele e a esposa dele como empresária e tal. Aí ele fala assim, poxa, o pessoal lá da Avenida, lá da Barcelona, lá da, sei lá, da Badulac, da Manas, podia dar um espacinho pra gente, né? Diminuir o valor, aumentar o valor deles e deixar o meu mais baixo para que eu possa vender mais. Aí eu tenho que parar para ele e falar assim, vem cá, senta que a gente vai ter uma aula de história, eu vou te explicar como é que surgiu o capitalismo, que você está meio rodado. Entendeu? O capitalismo é isso. Surge a empresa, tem um preço maior, tem, não tem, sai, tchau, vai embora. E acabou. É assim que funciona. E quando surge esse financeiro monopolista aí, esse capitalismo, quando tem esse capitalismo, a gente ainda não tem no mercado ainda
ali no século 1910, 1920, a gente ainda não tem, no Brasil principalmente, direitos trabalhistas, né, instituições democráticas que vão trabalhar com essa legalidade, se pode isso ou não pode isso, monopolizar alguns preços, essas coisas. Tem algumas coisas que são crimes, né? Porque hoje nós estamos evoluindo, mas naquela época não tinha tanto isso. Então, você está trabalhando numa empresa, eu vou dar um exemplo aqui, só um exemplo. Em 1910, você está numa empresa de automóvel e você quebrou a perna lá trabalhando, o dono só fala, beleza, vai para casa. Aí você fala assim, então eu vou no INSS, eu vou dar entrada no INSS. Não existia, não tinha direito a isso. Eu vou entrar na justiça contra a empresa porque eles não querem me indenizar. Não existia isso, não existia direitos trabalhistas, não tinha isso. Se você bobeasse demais, começasse a encher o saco demais do dono, ele mandava você sumir. Ele pagava algum cara para você sumir da vida, da existência. É assim que funcionava, para você ter uma noção. Então, vamos lá. A quarta e última fase do capitalismo. Então, nós falamos aqui da primeira, da segunda e da terceira, e eu vou para a quarta, olhando o meu caderninho aqui, para ver se eu tenho alguma colinha que eu posso passar mais para vocês. Vou lá, passando para o quarto slide, e último, quarta fase, é o capitalismo informacional. Eu estou passando esse para vocês, que eu dei uma pesquisada, e a maioria fala só das 3 primeiras fases que eu disse para vocês, né? O comercial, o industrial e o financeiro monopolista. E agora, essa quarta fase, ela é chamada de informacional, né? Da comunicação mesmo, né? Vai vindo da década de 60 até os dias atuais. Ela vai ter uma característica muito importante, a questão da internet. A internet vai ser o que vai ajudar esse capitalismo informacional. Tá? Então, a gente vai ter características como a bolsa de valores, tá? Presença de bolsa de valores, ações. Você comprar uma ação de uma empresa lá nos Estados Unidos e você ganhar dinheiro com essas ações sem que você nunca foi nos Estados Unidos, não sabe nem o que é good morning. Então, isso é uma característica desse capitalismo, né? Eu coloquei aí até do lado direito moedas virtuais, né? Moedas virtuais e digitais virtuais, né? Como acho que é Bitcoin, ou seja, você consegue ter dinheiro sem ter a presença do dinheiro na sua mão, entendeu? Antigamente as pessoas pegavam e colocavam dinheiro em casa, debaixo dos colchões e guardavam num quarto. Hoje o dinheiro não tem existência, ele é empírico, sei lá. Vocês estão entendendo como é que funciona? Fora esses dois, bolsa de valores e moeda digital, que são características desse capitalismo informacional, a gente tem esse de baixo aí, eu coloquei, é um quadrinho sobre bolsa de valores, mas esses dias um amigo meu me chamou para participar, e se você entra no YouTube, e você consegue ver algumas pessoas que... Eu vejo alguns canais de humor, de pegadinha, essas coisas, gosto muito, e aí o cara começa a falar, ei, boa tarde, vamos começar aqui uma pegadinha, mas antes, aí ele faz uma propaganda desses negócios, de você investir, de você abrir um aplicativo. Teve um amigo meu que mostrou um aplicativo e falou assim, olha aqui, Cleiton, eu ganhei dinheiro, hoje ganhei R$115. Eu não sei nem como é que ele fez aquilo. É lógico que tem uma lógica, ele vai falar. Ou seja, o que eu quero passar para vocês é que nós estamos diante do capitalismo chamado informacional. Você pode ganhar dinheiro da sua casa. Outra característica desse capitalismo, de forma de ganhar dinheiro, de acúmulo de bens e dinheiro, o youtuber, professor online, ganhar dinheiro em cima disso aqui. Esse programinha que eu estou usando aqui, se eu quiser usar ele de outra forma, com outros mecanismos, eu pago para ele, entendeu? Ou seja, nós estamos diante do capitalismo informacional, tá? De comunicação, enfim. Gente, esses são as 4 fases que eu passei para vocês, tá? Para você entender o que é o capitalismo. Então, eu te passei quais são os conceitos, né, de capitalismo, que é baseado na propriedade privada dos meios de produção, que geram acumulações de capitais. Essa é a lógica do capitalismo, né? O capitalismo, ele não tem vergonha, ele é selvagem mesmo e ele quer te destruir.
professor, você está doido? Você está falando uma coisa dessa? É só você pensar um pouco, né? Eu monto uma empresa de confecção e, sei lá, a professora Érica e a diretora monta outra empresa de confecção. Ah, ela é minha amiga, eu vou colocar a minha camisa da Marvel, que estou fazendo propaganda aqui já, colocar uma camiseta da Marvel aqui a 15, ela coloca 15. Eu não, se eu puder, eu coloco a 13, eu quero é quebrar ela, e eu não estou nem aí. É assim que funciona. Entendeu? Mas por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou morrer. Então, o capitalismo, ele vem trazer para a sociedade um egoísmo, ou mostrar, de fato, quem nós somos, selvagens como ele é. Já estou fazendo análise sobre o capitalismo, aí já não é... Vamos fazer isso, não. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Está aí o meu muito obrigado. Eu quis colaborar apenas um pouco aí sobre o que é capitalismo, para vocês terem uma noção, tá? É um prazer enorme sempre trabalhar com vocês. Deixa eu voltar aqui no primeiro slide. Esse, tá? É um prazer enorme trabalhar com vocês. O que eu puder ajudar os alunos aí. Estou aqui com os comentários, alguns caras colocaram comentário aqui, a Roberta, o Eric, a Mayra, obrigado por você estar participando, tá, gente? Fabrício, nossa, esse Fabrício aqui está sempre com a gente, a Elisângela, Elinete, obrigado pela participação, Paulo Luiz também, muito obrigado pela participação aí, a Samira dizendo papo que eu entendo, obrigado, Samira, muito bom pela participação de vocês, Cida, professora Cida também, muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês, tá? Fica aqui o meu agradecimento, deixa eu ficar grandão aqui, para ficar bem gordão aqui. Muito obrigado, então agradecer aí a todos vocês que participaram e agradecer a direção do Colégio Tiradentes, que é a professora Érica, que tem sempre incentivado, exigido e participado junto com a gente, sofrendo junto com a gente. Eu gosto muito da tutoria da professora Érica, por isso que eu agradeço e sempre falo o nome dela. Então, gente, muito obrigado, tá? Um beijo no coração de todos vocês aí, tá? Tudo de bom, beijo.